Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, eu recebo aqui no estúdio o engenheiro agrônomo José Luiz Fontes, dirigente da assessoria técnica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Nós vamos falar sobre regularização ambiental. Tem também uma entrevista com Luciano Cruz, consultor de negócios da Perfect Fly. É uma startup agrícola que atua no mercado de pulverização aérea de defensivos, sobre soluções que diminuem o custo do produtor e protegem o meio ambiente. No quadro Ideia Sustentável, nós vamos conhecer uma fazenda que investe no manejo ecológico do gado, uma prática que une bem-estar animal e pastagem recuperada. O Ação Sustentável começa agora. E eu tenho a honra de receber aqui o engenheiro agrônomo José Luiz Fontes. Ele é dirigente da assessoria técnica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui do Estado de São Paulo. E meu amigo Fontes, seja muito bem-vindo, muito obrigada. Eu que agradeço e para mim é sempre uma alegria conversar com você. Que bacana. Eu muito quero agradecer por essa oportunidade. Imagina, eu que sempre aprendo com você. E a gente tem umas coisas aí para te perguntar hoje, que, ó, amigos, negócios à parte. Vou te apertar aqui agora, tá? Não, vamos lá. Fontes, vamos fazer uma retrospectiva. Produtor rural que está nos assistindo, a gente vai falar a respeito de regularização ambiental dentro do Estado de São Paulo, mas se você é de fora do Estado de São Paulo, você também presta atenção, porque se não estiver acontecendo no seu estado, esse aqui é o caminho de fazer, entendeu? Aqui em São Paulo, nós temos, depois do Código Florestal, aprovou o código, julgou as ADINs, valendo o código, nós temos uma lei estadual, que é praticamente a reprodução do Código Florestal, dizendo, né, que aqui vale tudo aquilo, artigo 68, artigo que é do quem desmatou de acordo com a lei da época não deve reserva, os artigos lá das áreas consolidadas, quem desmatou até 22 de julho de 2008. Tem jeitos diferentes de se regularizar, APPs diminuídas, pode fazer compensação de reserva, enfim. E aí nós temos, inclusive, um decreto que regulamenta a lei estadual. No começo deste ano, o governador João Dória pegou a regularização ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e passou toda para a Secretaria de Agricultura. E aí, a gente está no fim do ano, os produtores ligam aqui e falam, doutora Samanta, eu quero fazer compensação, não tem onde eu ir. Meu banco está exigindo que eu apresente a minha reserva legal, eu quero fazer aqui um projeto, eu não sei onde apresentar. O que está faltando? Fontes, nos socorra. Olha, assim, não tá, na verdade a gente tem tudo muito pronto aqui no Estado, né? Como você falou, a gente teve a lei que foi julgada agora em maio, junho, aí nesse período, a sua né? constitucionalidade, que a de São Paulo também foi questionada, né? Então foi julgada constitucional, aqui diferente do Código Florestal, a lei ficou suspensa, né? Sim. Então ela só voltou a vigorar após esse julgamento. Não, primeiro ponto para você, então vocês tiveram um tempo em que não tinha lei para aplicar. Exatamente. Ok, Só a partir de julho aí que a gente passou a novamente ter a lei para ser aplicada. Tá. E então, no começo do governo, como você falou, essa atribuição de regulamentar, de implementar a regularização ambiental dos imóveis privados foram passados para a Secretaria da Agricultura. Certo. Né? Então, assim, a gente nesse período aqui trabalhou em diversas frentes, né? A principal delas é de dar a capacidade para a Secretaria executar esse trabalho, né? Porque isso não era uma atribuição da Secretaria, não, veio uma coisa nova, tem que capacitar as pessoas. Assim, isso não acontece num passe de mágica, né? Sem Isso dúvida. tem que ser construído. Então, E vocês já estão fazendo essa sim, capacitação? por exemplo, na sexta-feira passada, aqui, dia 8,
a gente concluiu a capacitação de 130 técnicos, né, da CDRS, que é a antiga CAT. Deixa eu fazer uma parte, para o Vamos produtor lá. entender. A CDRS é a junção da CAT com o CBRN, certo? Com parte da CBRN. Parte da CBRN, que era do meio ambiente. Isso. Ok. Então, foi necessário capacitar o pessoal da antiga CAT, da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, né, que é a CDRS, para que ele possa executar os trabalhos, né? O pessoal que veio lá da antiga CBRN para a Secretaria da Agricultura são especialistas ambientais, vários deles, né, não todos, já estavam envolvidos lá na CBRN, né, um grupo aí de 6 ou 7 desses técnicos, na implementação lá dessas ações, como por exemplo no desenvolvimento do SICAR. Então vieram ali para a secretaria e Já agregaram um pouco dessa experiência, sim, já tinham conhecimento do sistema. isso, são técnicos que já vinham trabalhando também na regulamentação, enfim, na implementação, como vinha sendo feito lá na Secretaria do Meio Ambiente. Então, esse pessoal foi muito importante para fazer a capacitação dos nossos técnicos ali, que são originalmente da Secretaria da Agricultura, né? E esses técnicos aí é que então agora estão capazes para fazer todas aquelas análises, enfim, que serão necessárias nesse processo de regularização. De regularização. Né? Então vamos lá. Até julho a secretaria não tinha condição, porque a lei estava suspensa aqui em São Paulo, de fato. Até o meio do ano ela foi aí, não lembro exatamente em que mês que ela foi julgada, mas de fato ela estava suspensa. Depois disso, vocês já promoveram a capacitação de quantos? 130? 130 técnicos. 130 técnicos, que não vai haver aquele problema do produtor chegar e dizer, eu quero fazer eu sou menor de 4 módulos, eu não preciso por causa disso, e o cara não sabe do que ele está falando. Eu me enquadro no 68 porque o meu desmatamento é anterior, e o cara não sabe o que ele está falando. Todo mundo está super preparado. Lógico que são muitos outros técnicos agora, então o que existe é que agora em cada regional tem 3, 4, 5, nós temos 40 regionais, esses 130 eram dessas regionais. Né? Ótimo, então, gente que é referência nesse ponto. Que agora esses técnicos é que vão trabalhar com esse assunto ali na região. Certo. Aí fez-se a capacitação desses 130. E esse passo a passo? Então, ok, está todo mundo, cada regional tem um grupo que sabe o que fazer. Esse passo a passo, eu pego o meu SICAR prontinho e faço o que com ele? Vai ser eletrônico? Vai ser no balcão? Sim, o sistema estava quase todo desenvolvido, né, lá já na secretaria, na antiga Secretaria do Meio Ambiente, né, hoje em cima, e o que agora, então a gente recebeu também essa gestão do SICAR. Então, a gente fez um trabalho ali com relação ao SICAR, de buscar assim, o acesso aos nossos técnicos, nos perfis adequados, né? Quem vai fazer a análise tem o perfil para análise, quem vai aprovar a análise tem o perfil. Olha, está ficando melhor do que a gente imaginava esse negócio. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito e não é nada disso acontece assim no estalar dos dedos. Da então, noite para o dia. É isso que a gente vem construindo. E sobre a questão da regulamentação, né, que é uma outra linha aí de trabalho nossa nesse período, você conhece, acho que mais do que ninguém, essa questão assim, o Código Florestal e o próprio, mesmo se você pegar só o capítulo 13 ali que é o que trata da regularização ambiental, já são dezenas de dispositivos, né? A lei de fato é complexa a lei, né? A lei do PRA,
pegou aquilo ali e ainda trabalhou muito na questão dos procedimentos, né? Para se chegar àquela regularização. A fazer aquilo que o código determina, tá certo? E ali nesse período, ali no desenvolvimento do SICAR, foram desenvolvidos diversos manuais, né? O manual do proprietário, lá do usuário, o manual do técnico que faz a análise. Então, isso está muito bem detalhado e tudo muito bem estruturado nesses manuais. Então, assim, agora, a gente tinha o decreto lá de 2015, desculpa, 2015. O decreto de 2016, janeiro de 16. A lei é de 15 e o decreto é de 16. De janeiro de 16. Aqui do Estado de São Paulo. Uma resolução conjunta que também... como houveram essas mudanças, vim para a secretaria, então a gente preparou agora e está finalizada nessa fase de encaminhamento e tramitação aí para consultoria jurídica, enfim, a regulamentação do decreto. Olha só. O que ficou para resolução não é muita coisa, porque são, assim, pela minha vontade, não teria quase nada, porque já são tanta regulamentação nessa coisa, precisava de mais uma. Fazer mais uma, assim, mas sempre fica algumas coisinhas que o próprio decreto determina que se faça, enfim. Então, assim, isso já está razoavelmente equacionado. Tá, gente, vamos lá. Ele está dizendo que está quase tudo resolvido. A gente vai fazer um breakzinho aqui. Eu vou voltar com você. Não acabei de te apertar, Fontes, porque agora é hora de esclarecer a sua dúvida. Não é verdade de hoje, o assunto é titularidade de licenciamento ambiental. É verdade que se eu estou no meio de um processo de licenciamento ambiental e eu vendo a propriedade ou eu vou fundir com outra empresa, estou no meio de alguma negociação, eu posso mudar a titularidade deste licenciamento que já está no meio? Olha só, a resposta vem no segundo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua a entrevista com o José Luiz Fontes, dirigente da assessoria técnica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui do Estado de São Paulo. É já que a gente volta. De volta com a Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, nós deixamos em aberto a questão da titularidade do licenciamento ambiental. É verdade que no meio de um processo de licenciamento eu posso mudar o titular, ou seja, aquele que está pedindo a licença? E a resposta é sim, é verdade. Porque, na verdade, o licenciamento ele não tem a ver com a pessoa, ele tem a ver com o empreendimento, a intervenção, a fazenda, a propriedade. Né? A saúde ambiental, ela é o que a gente chama em direito de propter rem, ela é própria da coisa e não da pessoa. Portanto, se você está no meio de um processo de licenciamento, que geralmente é composto por 3 períodos, né, 3 etapas, licença prévia, licença de instalação e licença de operação, e de repente vai vender a empresa, vai fundir a empresa, vai colocar a empresa da pessoa jurídica para física ou vice-versa, você pode pegar aquele mesmo processo e mudar a titularidade. Porque as condicionantes desse licenciamento, ou seja, aquela lista das coisas que você precisa fazer para conseguir o próximo passo, né, da licença prévia para conseguir a licença de instalação e da licença de instalação para a licença de operação, essas condicionantes não vão mudar. Mesmo que o titular mude, então é possível sim aproveitar este processo, né, não fazer um novo, para mudar a titularidade, ok? E se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda sua dúvida para a gente. É só mandar para o nosso WhatsApp, que é o 11 94258 9183, ou você pode entrar em contato direto aqui com a nossa produção no telefone 3131 3719, código 11 também. E nós vamos agora ao Ideia Sustentável. Uma fazenda em Piracaia, no interior do estado de São Paulo, investe em manejo ecológico que tem sido usado por criadores de gado para melhorar a pastagem. A prática traz bem-estar animal e aumenta a produtividade, olha só.
manejo ecológico, a fazenda é dividida em piquetes. A cerca elétrica delimita o espaço dos animais. Enquanto o gado está deste lado, o lote vizinho recupera a capacidade de pastagem. Esta fazenda em Piracaia, no interior de São Paulo, começou a trabalhar com o manejo ecológico em 2015. E o resultado está aqui: bem-estar animal e 90% da pastagem recuperada. Naquela época, o pasto estava bastante degradado. Com orientação do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, a fazenda conseguiu mudar o cenário. Existiam áreas que não tinham pasto, eram áreas descobertas. E essas áreas acabaram sendo preenchidas por gramíneas. Além disso, a chuva, quando ela vem, a infiltração de água no solo é maior agora. A gente consegue uma infiltração maior. Diminuiu a erosão superficial, os nutrientes são maiores no solo, consequentemente a pastagem é melhor. Criador de gado em Joanópolis, também no interior de São Paulo, Ricardo aumentou a produtividade e a rentabilidade com a pastagem ecológica. Eu consegui aumentar a produção de capim na mesma área e deixei mais capim de melhor qualidade e com isso eu consegui introduzir mais gado numa mesma área. E todo o manejo também desenvolve um animal mais dócil, ele fica um manejo mais fácil, além de tudo. Nesse sistema nosso, o custo é baixo, extremamente baixo, porque eu não uso adubo, só que o retorno acaba sendo mais demorado, porque eu trabalho toda a parte abaixo do nível do solo. Eu preconizo o quê? A melhoria das condições a nível de raiz, distribuindo melhor o nutriente para a planta e fazendo com que a planta cresça mais. Hoje, as fazendas são referência, servem de exemplo para outros produtores que estão atrás de boas práticas. Quanto mais conhecimento, mais dá para melhorar a vida em si, a sustentabilidade da fazenda e das pessoas mesmo não da fazenda, mesmo morando numa cidade. Com a melhoria das fazendas, todos vão sentir a melhoria ambiental. E a gente continua a nossa conversa com o engenheiro agrônomo José Luiz Fontes. Ele é dirigente da assessoria técnica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. E eu estou aqui apertando você, Fontes, para dizer, meu Deus do céu, como é que a gente faz para regularizar esse produtor rural que tanto quer se regularizar, né? Que está atrás disso. Mas você está me contando aí que já esperaram o julgamento da lei, que depois já capacitaram 130 agentes que vão estar espalhados entre 40 regionais no estado de São Paulo e também já fizeram lá no fim o regulamento para dizer como que vai ser isso. Sim, exatamente. Esse regulamento está onde agora, nesse momento? Está nessa fase final, vamos dizer assim, que é a análise jurídica pela Procuradoria-Geral do Estado, enfim. Está na mão da PGE? Já passou pela discussão, que eu acredito que é a mais difícil, das equipes técnicas, né, da Secretaria de Agricultura e Secretaria do Meio Ambiente. E isso vai ser feito em algum local ou essa regularização vai poder ser feita de forma eletrônica? Toda eletrônica, né? Você sabe que, acho que não só aqui no estado de São Paulo, mas no país todo, eu acredito que só tem um ponto que ainda não tem uma solução eletrônica aí para ser resolvido, que é o artigo 68. Né? Sim, sim. Então, deixa eu esclarecer para o produtor. O artigo 68 do Código Florestal é aquele que diz o seguinte: se você desmatou de acordo com a lei da época do desmate, você não deve reserva. Então, se você desmatou lá antes do Código de 34, a sua mata, desmatou 100% e pode provar, aqui tem mais um detalhe, né, Fontes? Pode provar que você desmatou antes dessa lei, você não deve reserva. Depois o outro código é de 65. Então, se você desmatou antes de 65, tem outra norma. Depois vem 89, que fala de cerrado. Então, essas legislações, isso está muito bem explicado na nossa lei aqui de São Paulo. Exatamente. O artigo 27 da lei aqui de São Paulo, tudo isso que eu estou dizendo para você das datas das leis está lá, escritinho, esclarecido. Na época, a Fontes também trabalhava na Câmara, na Assembleia Legislativa. Exatamente. Trabalhou durante madrugadas para ajudar a escrever isso, porque eu sei. Comia pizza de madrugada para conseguir ajudar. Mas está tudo certo, esclarecido aqui no estado de São Paulo. Esse artigo 68 é que é difícil de fazer eletronicamente, né?
Sim, mas mesmo assim, quer dizer, a inserção dos documentos ali vai ser feito no próprio SICAR. Então, se eu Então, tiver, assim, eu desmatei antes de 68, a minha prova é uma foto aérea de 62. ele Eu posso juntar ele no vai próprio fazer SICAR. o upload desses documentos todos, da matrícula, lá como era aquele imóvel As matrículas de diziam, né? 34, de 65. Comprando não sei quantos Enfim, pés de café. todos os documentos que forem, que O demonstrem produtor ali puder. a época que já estava aberta a propriedade e, e qual é a vegetação predominante ali, enfim, ele vai colocar no próprio SICAR e isso vai ser analisado pelo pessoal da secretaria, enfim. Então, essa análise que você disse que não vai conseguir ser eletrônica, né? Essa análise Ela vai ser pessoal mesmo. vai ser pessoal. O sistema florestal brasileiro desenvolveu aí uma análise dinamizada do CAR, né? Então, essa fase da análise do CAR aí, que é importante nesse processo, aparentemente está resolvida, né? Vai vir um decreto agora, né, do Serviço Florestal. Tratando disso, assim, é muito importante que todas as providências sejam tomadas no sentido de que a análise do CAR seja a mais dinamizada possível. Pois é, o que eles querem é bater a fotografia, né? Digamos, se você disse lá no seu CAR que tal área era uso consolidado, tal pedaço era mata, tal pedaço era reserva, aquilo eles vão fazer uma checagem lá, como a gente sempre comparou com o imposto de renda, né? Sim, CPF que declarou com o CPF que pagou com o que recebeu, se deu certo, deu certo. Se tiver uma divergência, cai na malha fina. Muito bem. No CAR, isso se chama CAR pendente. Isso, né? exatamente. Muito bem. Você acha que isso vai ajudar, inclusive, no sistema do SICAR de São Paulo? A gente vai utilizar a mesma ferramenta do SICAR federal. A gente já tem assinando termos de cooperação, enfim, com o sistema florestal brasileiro. E o que vier a ser desenvolvido, né, também eu não entendo assim, que não dá para a gente falar, vai ser assim, do jeito que está hoje, né? A qualquer momento, agora mesmo aqui, a gente sempre tem discussões sobre avanços tecnológicos, inovações aí, e é preciso que o sistema todo permita essas inovações, né? Amanhã ou depois pode surgir aí uma inovação tecnológica que permita até a análise do artigo 68, né? Quem eletrônica, sabe? Quem então, sabe? Assim, vamos rezar para isso. A regulamentação tem que permitir isso, né? Tá, eu tô muito boazinha. Falei que ia te apertar, tô muito boazinha, vou começar a ser má. Vamos lá. Eu gosto do Fonte porque ele não foge. Não, é o seguinte, a pergunta que eu quero fazer é relacionada ao seguinte, para você que está em casa nos entender. O Código Florestal, apesar de toda a discussão, ele não é tão pacífico assim. Existe um artigo que diz lá que quem não tem reserva legal na sua área pode compensar em área que tenha reserva legal. Aí ele já riu porque ele já sabe até o que eu vou perguntar. Nas compensações de reserva legal, que podem ser feitas em qualquer excedente de mata, de áreas particulares, pode ser feita dentro de unidades de conservação e pode, segundo a lei federal, ser feitas fora do estado, desde que no mesmo bioma, em áreas prioritárias de conservação, ou seja, em um parque fora de São Paulo, poderia receber uma reserva legal de São Paulo. Está maduro isso lá? Você acha que vai ser possível? Sim, o Estado de São Paulo, nessa questão de compensação, ele tem situações diferentes, né? Por exemplo, quem uma propriedade, a gente, de certa forma, tem estoque aqui, vamos dizer, de mata em pé para compensação no bioma da Mata Atlântica. Tá certo? Mas não fecha, né? O tanto que tem de déficit com o tanto que tem de estoque. Não, acho que é muito provável que a gente, só aí o desenvolver do processo aí que a gente vai verificar, assim, mas, ou seja, tem algum estoque de Mata Atlântica para atender muitas das compensações. O problema fica na compensação de cerrado,
né? Que vai faltar área. E aí, acredito que com certeza vai ser possível fazer fora de estado. Você se lembra que na regulamentação lá de 2016 estabelecia uma decisão aqui do governo do estado na época de se permitir nas bacias que contribuem para o estado de São Paulo, né? Nos estados que têm essas bacias que trazem água para dentro do estado, sim. Ou seja, que vai ser... Teoricamente isso permaneceu. Eu acredito que deve permanecer, porque isso já era uma decisão de governo e tal, acho, já estava, de certa forma, assim, pelo menos em relação à regulamentação, já de certa forma sedimentado aí, sim. Né? Então, assim, nessas condições, né, das bacias que contribuem para o estado de São Paulo, eu acredito que vai ser possível fazer a compensação fora do estado, sim. Você me surpreendeu, vocês fizeram bastante coisa, eu estava aqui sendo injusta com vocês. Mas só para a gente fechar, existe alguma colaboração ou algum ciúminho por parte das secretarias? A Secretaria de Meio Ambiente perdeu a regularização das áreas rurais de São Paulo. Você acha que existe alguma sensação de perda, alguma mágoazinha do outro lado ou não? Você sabe que eu sou funcionário público há mais de 36 anos. Nossa, né? Você nem tem idade para isso, Fontes. Então, isso sempre tem essa coisa, a gente tem sempre essa sensação de perda quando... Perda de poder, né? Assim, você está acostumado com aquele trabalho, você se preparou muitas vezes para aquilo e tal. Isso sempre existe, mas também todo funcionário público sabe que a gente está ali para desempenhar as atribuições que nos são impostas, né? Uhum. E isso, com o tempo, acaba sendo equacionado. Acho que hoje isso já está muito digerido muito bem pela secretaria. digerido. A gente, como eu acabei de falar, a gente teve esse processo agora de discussão das equipes técnicas quanto à regulamentação e assim já não tem nada dessas questões aí. Que bom. Fontes, muito obrigada e parabéns para você. Eu que agradeço. Agora você divulga aí, viu, o que São Paulo já fez aí. Se você acha que no seu estado não está bom, divulga o que São Paulo está fazendo. É isso? É isso. Estamos aí à disposição também dos outros estados, se quiserem alguma ajuda. A gente está aqui para dar consultoria. Gente, muito obrigada, Fontes, muito obrigada. Nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco eu converso com o Luciano Cruz, consultor de negócios da Perfect Fly, uma startup agrícola que atua no mercado de pulverização aérea de defensivos. Já voltamos. Estamos de volta com Ação Sustentável e eu converso agora com o Luciano Cruz. Ele é consultor de negócios da Perfect Fly, uma empresa que atua para suprir falhas encontradas nas aplicações aéreas das propriedades. Olá, Luciano, muito bem-vindo à Ação Sustentável. Obrigada por ter aceitado e pela sua presença aqui. Olá, Samanta. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, falar de startup é uma coisa que ultimamente virou moda, né? Verdade. Tá todo mundo atrás de soluções na tecnologia para problemas encontrados principalmente no campo e na questão da sustentabilidade também está em alta. Sem dúvida. Como é que você vê isso, esse movimento? É uma onda que pegou? O que motivou essa procura tão grande? Eu vejo a startup como uma oportunidade descomplicada de avançar em tecnologia. Então, o que acontece? Com essa onda de agricultura 4.0, a startup está focada em segmento de desenvolver tecnologia que agrega valor ao produtor. E com isso, a cadeia de valores acaba ficando focada cada uma no seu segmento, né? Colocando o seu ambiente de pesquisa e desenvolvimento com foco naquilo que ela desenvolve, enquanto as startups procuram melhorar a produtividade, procura melhorar a sustentabilidade, procura acelerar com tecnologia. E aí eu acho que por isso que as startups têm sido tão cotadas. Você acha que é uma forma de pegar aquilo tudo que é a cadeia e dividir cada um com seu
com o seu pouquinho focado na solução para aquele pedaço. Sim, e de uma maneira descomplicada, porque uma startup não tem um ambiente de uma grande indústria, não tem um ambiente onde fazer P&D tem segmento muito lento, né? Então a startup ela consegue agilizar e consegue inovar, né? Startup tem cabeça de fazer mais com menos, então consegue inovar. Só tem gente jovem fazendo startup? Ou você acha assim alguém passado dos 45 que nem eu? Eu vejo um misto. Na verdade, a experiência, né, ela é sempre bem-vinda, né? Então a gente consegue agregar. Eu também não sou mais tão novinho assim. A gente consegue agregar experiência, mas aí tem uma moçada que está toda voltada para a parte de desenvolver tecnologia, inovação. E esse misto é muito rico. Acontece esse misto, por exemplo, porque os mais velhos entendem bem do problema. Sim. E os mais jovens, conhecendo o problema, sem ter que vivê-los, acabam economizando um chão, né? Eles focam na solução, né? E os aí mais trazem... velhos fica a critério deles testar essa solução, né? E mostrar onde que dói. Sim. Né? Então o mais velho ele coloca ali, olha, eu tenho essa dor e eu preciso de uma solução. E ele está bem receptivo às soluções que os mais jovens trazem, né? Isso era uma pergunta que eu ia fazer. Eles recebem bem isso? Porque tecnologia, Muito. a impressão que dá é assim, eu pego por minha mãe. Ah, não, eu já sei mexer no Facebook, você não venha querer me ensinar Instagram, que já deu para mim. Parece que a tecnologia assusta um pouco. Não no agro No hoje. agro, não. Não, o agro ele é uma indústria a céu aberto. Né? E o produtor hoje ele está muito atento à tecnologia que agrega valor no agro. Não, aqui no Terra Viva isso, a gente é suspeito para falar. É uma indústria céu aberto porque a gente sabe o tanto que a agricultura, a pecuária, esse agro tem trazido para o Brasil. Sim. E o quanto que a gente desenvolveu. O produtor está muito atento à tecnologia que gera dados, indicadores e com esses indicadores ele consegue atuar em tempo para corrigir, para melhorar, para produzir mais, para eliminar desperdício. Faz quanto tempo que você trabalha com isso? Muito atento. Entre aviação e agronegócio, mais ou menos uns 15 anos. Certo. Aviação voltada para o agronegócio. Para o agro. E você entende que nesse período, você nem tem idade para isso, mas nesse período que você trabalha com isso, você acha que agora essa sede de ter as informações para poder gerir está maior do que no começo? Maior. Muito, muito intensa. Antigamente a gente via, quando a gente falava de dados, de uma maneira geral, a gente via muito as fintechs em alta, a gente via muito dados de economia em alta. Hoje a gente vê dados técnicos voltados para melhor produtividade, para sustentabilidade, indicadores que você consegue, a partir deles, ter uma ação muito rápida no campo para ter um feedback muito eficiente. Não, ótimo, ótimo. Me fala um pouquinho dessa novidade. Primeiro que, gente, chama AgTech Garage, que é de garagem mesmo. Conta como é que veio esse negócio. A AgTech Garage é um hub, né, voltado para a inovação. Vamos lá, por partes. O que é hub? Então, o Hub ele é um centro onde você tem acesso a várias tecnologias. Então, você tem acesso ao pessoal que desenvolve, você tem acesso ao pessoal que avalia dados, você tem acesso ao pessoal que aplica inovação no campo, que fomenta pesquisa e desenvolvimento. E isso está tudo junto? Está tudo junto, no mesmo ambiente. E quando junta tudo isso, chama Hub? Quando junta tudo, chama Hub. E o seu era numa garagem? O AgTech Garage, ele é um hub, assim, aberto, né? E fica em Piracicaba e ele seleciona algumas startups. E essas startups, cada uma está voltada para um tipo de tecnologia, um tipo de desenvolvimento. Elas ficam ali acessíveis à indústria ou a quem interessar, para serem consultadas e avaliar a oportunidade de novos negócios e novas tecnologias. E aí, falando da Perfect, que é o que trouxe, né, o que chamou a atenção para trazer você aqui no Ação Sustentável, como que nasceu a Perfect e o que ela faz? Porque essa coisa da aviação, vou te dizer que ultimamente nós temos tido muitos casos de uma certa guerra contra a pulverização. No Paraná, os promotores estão obrigando os prefeitos
a fazerem leis que chamam-se cortinas verdes. Então, olha, prefeito, agora você vai fazer aqui em volta dos hospitais, das escolas, você vai plantar árvores de grande porte e depois uma vegetação mais arbustiva para conter este agrotóxico aplicado por pulverização. Primeiro, como se fosse uma coisa estanque, né? Não vai sair dali nunca. Segundo, como se não houvesse todo um regramento de aplicação, enfim. Então, nesse momento em que está tendo esse ataque, estão denegrindo um pouco a imagem da pulverização, como é que nasceu o Perfect? Então, a Perfect, eu acho incrível a história da Perfect, porque ela nasceu da dor de um produtor, né? Um produtor, chegou lá com um problema. Isso, ali no grupo JCN, né? Eles são produtores aí de algodão, de soja, de milho, café. E eles viam que a aplicação ela acontecia e eles precisavam de feedback de assertividade dessa aplicação, eles precisavam de índices de como eu estou aplicando, quando eu estou aplicando, qual o volume que eu estou aplicando. Está na quantidade né, certa, está no dados, lugar certo. Até do ponto de vista de sustentabilidade, por ser um grupo que se preocupa muito com sustentabilidade, tem muito esse foco enquanto está produzindo, de saber as áreas de restrição, né, de ter tudo muito claro, todo o mapeamento e a rastreabilidade da pulverização. Então, com essa dor de dono, eles foram buscar uma tecnologia que pudesse agregar para eles. E eles conseguiram, com uma equipe de desenvolvedores, desenvolver um software que, através de dados do DGPS da aeronave, consegue indicar momento da abertura do bico onde aplicou, momento do fechamento, qual talhão que foi aplicado, que volume que saiu dali, se eu tenho naquele ambiente de aplicação uma área de restrição, então eu já determino a não aplicação naquela área, enfim... toda a rastreabilidade, né, que sai desde a molécula lá da indústria, qual defensivo que eu estou aplicando, até o pós-voo, que me dá um feedback dos índices de aplicação e eu consigo entender o quanto que eu fui assertivo, o que eu apliquei. E vendo que isso era bom, né, por que não transformar isso num negócio? Né? Olha só. Como o pessoal tem uma cabeça muito empreendedora, né, eles colocaram isso à disposição do mercado através da Perfect Flight e a Perfect ela agrega nesse sentido dessa dúvida de aplicar com avião, não aplicar com avião, ela mostra que é totalmente viável, que você consegue ter controle, que você consegue... Inclusive da deriva, que é o que mais preocupa. Sim, sim. Existem análises de cálculos para isso, né, para mostrar aonde que esse produto está caindo, como ele está caindo, gota e tudo mais. Muito legal, gente. E olha só, esse produto que nasceu da dor de um produtor, então ó, se liga aí, se você tem um problema que você não sabe como resolver, quem sabe um hub seja o seu caminho, mas dessa dor do produtor que nasceu a Perfect Flight, eles foram premiados, na verdade eles estão aí, passaram por uma super seleção, daqui a pouco a gente conta para você, porque a gente vai agora para mais um intervalo e na volta a gente continua essa entrevista aqui com o consultor de negócios da Perfect Fly, ok? Até já! Estamos de volta com a Ação Sustentável. Estou recebendo aqui o Luciano Cruz, que é consultor de negócios da Perfect Fly. A gente está falando aí a respeito das soluções. É uma empresa que atua para suprir falhas encontradas na aplicação aérea das propriedades. Olha que bacana, se você tem alguma dúvida, fica aí. Então a gente estava falando que a Perfect nasceu desse problema, Sim. de um problema real. Eu acho que a maioria das grandes soluções são assim, elas vêm do simples e do verdadeiro, né? E aí, como é que foi? Foi desenvolvido isso, você consegue agora fazer toda essa medição para trazer os dados sobre essa eficiência da aplicação. E aonde está a Perfect Fly hoje? Então, a Perfect é uma empresa que está baseada em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Hoje ela tem permeado aí todo o Brasil do agronegócio. Então, os principais produtores de algodão, de soja, a principal demanda de atividade de pulverização aérea tem utilizado a Perfect. É uma empresa hoje que já processou mais de 3,5 milhões de hectares. 3,5 milhões de hectares, gente. 3,5 milhões só. Exatamente. E ao atuar nesse mercado, né, desses mais de 3,5 milhões de hectares, a gente consegue perceber quão importantes são os indicadores que nós geramos. É que ninguém gere nada que não conhece. Se você não tem o número para saber
onde está, onde vai, onde perde, onde... Você não consegue gerir. Sim, né? sim. E esses indicadores, eles são indicadores importantes para toda a cadeia produtiva, né? Então, do ponto de vista de sustentabilidade, eles são muito importantes porque você consegue originar onde é que está a aplicação, né? Você consegue ter essa rastreabilidade. Do ponto de vista da indústria, ela consegue entender, ela consegue ver valor, né, em como está sendo aplicado o produto dela. Ela consegue entender se as boas práticas de aplicação estão no campo com o produto dela. Efetivamente sendo levadas até lá, porque às vezes Exatamente. ela faz dentro da indústria um grande protocolo processo de protocolo, às vezes até uma certificação, Sim, e sim. para fora ela não sabe mais. E agora, Sim. tendo indicador, ela consegue saber disso. Exatamente. Ó, podemos falar em certificação, hein? E aí vocês foram esse projeto, que não é mais um projeto agora ele é uma empresa que atua, gente, o 3 milhões está aqui, 3 Sim. milhões de hectares. Vocês conseguiram agora uma façanha de ser aí selecionados. Exatamente. Entre quantas empresas? Perdão. Acho que é entre alguma coisa perto de 100 empresas, não é isso? 90 empresas, se eu não me engano. Olha só. E aí, identificados, selecionados, como é que é isso? É um concurso? É uma seleção, né? E essa seleção, as indústrias que participam dessa seleção, elas foram até o Hub, até o AgTech Garage, para entender quais as startups poderiam agregar valor de sustentabilidade, né? E qual tipo de valor. Então, eles focaram muito em geração de dados. Então, a Perfect ela acabou sendo selecionada por essa ocasião, por ter gerado um volume muito grande de dados que agrega para informações de sustentabilidade. E aí você estava falando de certificação. O que acontece? Olha lá. Qual que é a ideia? Eu estava atrás, o cara já foi. Ó. Esses caras são muito rápidos. Qual que é a ideia desse negócio? Com base nas boas práticas de aplicação e agregados dados que o software da Perfect Flight oferece, você consegue criar aí uma cadeia de informações, de dados, que pode virar um selo de certificação de boas práticas de aplicação aérea. Olha que bacana, que pode virar um selo, depois a gente conversa. Que a gente está fazendo exatamente essa ideia do compliance ambiental. Sim. E eu acho que isso vai ser, sim, gerador de valor. Sim. O mundo está dando valor econômico, percebeu que tem que pagar para ter sustentabilidade, que não Sim. sustenta Sim. sem esse tripé, né, do social, do econômico para ter o ambiental. E eu acho que isso vai ter valor logo, logo no mercado, porque por enquanto a gente faz a agricultura, a pecuária mais sustentável do planeta e ainda não tem esse diferencial de concorrência lá fora. Mas acho que logo, logo vai ter. Precisa comunicar, né? Eu acho que uma oportunidade que a gente tem é de comunicar o quão o Brasil está avançado nesse sentido, quanto o nosso produtor é receptivo, quanto tem tecnologia aplicada já no campo, já funcionando, já em prática, mostrando dados de sustentabilidade. E eu acho que fomentar esse tipo de atividade, como foi o caso da Bayer, selecionando a Perfect Flight, no AgTech Garage, traz riqueza para tudo isso. E essa seleção, porque estamos falando de Bayer, não estamos falando de qualquer empresa pequena ou inexperiente. Sim. Essa seleção significa o que efetivamente para vocês? No primeiro momento, mentoria, né, no sentido de ter um grande... direcionando as nossas atividades, né, direcionando o que fazer com os dados, né, e mostrando o quanto os dados que a gente já gera são importantes para eles. Depois, fomentando o próximo passo disso, que é a questão da criação de um selo, a partir de boas práticas, né, de aplicação, e depois transformando isso em efetividade no campo. E produto, né? Exatamente. Na verdade. Como é que você foi parar nesse negócio? Eu comecei carreira com aviação, né? Sempre atuei na área de aviação, passei desde linha aérea até grandes indústrias aeronáuticas. E a aviação no Brasil ela é muito ligada ao agronegócio. Totalmente, né? Ligada ao agro. Então, o Brasil é muito grande, né? Exatamente. O Brasil é muito grande, a gente não tem como, as pessoas às vezes não entendem lá fora como que pode tanta tecnologia de aplicação por conta disso. Um país do tamanho da França não dá para comparar. O Brasil que planta, ele é acessado por aviões. E se o Brasil não plantar, eu brinco, a China não come.
Exatamente. Então a gente precisa produzir, a aviação ela leva isso, né? Ela aumenta a produtividade, porque ela encurta tempo, né? E ela dá a oportunidade de você chegar a lugares menos acessíveis. Exato, e distâncias. O Brasil é muito grande, para você chegar com o produto até lá seria realmente complicado, caro. Sim. E aí você acaba facilitando isso. Exatamente. Então, nesse misto de aviação com agronegócio e a paixão que eu tenho pelo agronegócio e por produção... Você tem alguma ancestralidade aí com agro, não? Não, pais, não. Nada? Mais com aviação, menos com agro, mas eu consegui perceber muito valor da aviação dentro do agro, né? E aí, por ter permeado áreas de produção, de processo na aviação, eu consegui trazer isso para uma realidade do agro. Não, e aí, agro é uma coisa que quem conhece ama. Sim, sem dúvida. E aí parceria com algumas oportunidades, né, tais como a Perfect, o grupo JCN e outros, a gente tem conseguido fazer um bom trabalho aí. Tem um próximo passo aí? Processos. Uma próxima, quem sabe uma startup complementar? Porque você está lendo dados, aí você está usando esses dados para gerir realmente, para gerar esses, não só os dados como os indicadores. E aí? Todo mundo está gerando dados e ninguém sabe muito bem o que fazer com eles depois. Então, assim, próximos passos, né? Esses dados eles podem se transformar em plataformas para tomada de decisão, né? Unir os ferramenta dados, de gestão. Ferramenta de gestão e tomada de decisão, e também gerar indicadores para selo, para certificação, para conduta, né, de boas práticas no para agro diferencial de como um mercado, todo. quem sabe? Também. Vamos sonhar, Também, não custa? Também. Se você pensar em falar em qualidade do algodão e sustentabilidade, está absolutamente ligado esse negócio, né? Então, quanto mais eu gero dados de sustentabilidade na produção de um algodão, por exemplo, mais eu agrego valor a esse algodão lá na ponta. Muito bem. E nesse momento vocês estão, então, em parceria com a Bayer, que Sim. escolheu essa startup para gerar esses dados, e isso cobre o Brasil inteiro? Brasil inteiro. Numa primeira fase, a mentoria, depois a gente transformar isso numa prova de conceito e análise de viabilidade para transformar isso num produto, e aí esse produto, Brasil sem e fronteiras. Depois, sem fronteiras. Não só Brasil, porque aí quem quiser, né? Aplicou a prova de conceito aqui, funcionou. O Brasil não perde para nenhum lugar do mundo a nível de tecnologia de informação. E nem de tecnologia no agro. Especialmente no agro. A gente aqui tem todo principalmente no Cerrado, a gente exporta a tecnologia. Quando a gente analisa dados e a gente vê assim, o Brasil tem um potencial aí que varia de 70 a 100 milhões de potencial de área aplicada com aeronave. Quando você fala que uma startup já aplicou mais de 3 milhões e meio dessa área, ela já potencialmente tem a maior geração de dados do mundo nesse segmento. Por causa do nosso tamanho. Exatamente. E do talento de pessoas como vocês. Muito obrigada, Luciano. Eu que agradeço. Grande prazer ter você aqui. Gente, eu confesso que eu era um pouco, assim, também avessa à tecnologia. Mas agora, tô fã total de tecnologia e acho que a gente, com a tecnologia, você pode dedicar mais tempo fazendo aquilo que você sabe fazer. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Gente, o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo desse programa, é só acessar a nossa página na internet. Falando em tecnologia, www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal disponível pelo Google Play. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ação Sustentável.